penso e aquilo que eu penso não é necessariamente a verdade absoluta. As pessoas podem discordar, pensar diferente e tudo mais. Deu uma polêmica muito grande nas redes sociais, eu não mexo em redes sociais. Quem cuida disso aí pra mim são os meus filhos. Eles só me informaram: ó pai, tá tendo uma polêmica. Eu falei, beleza. Ó pai, o pai do Neymar deu uma resposta lá. Não deu nomes, mas aparentemente tá direcionando pro senhor. Eu falei, não, tudo bem, eu não quero ler. Eu não li nada, gente. Eu não li nada. Eu tenho uma teoria de vida que é o seguinte: eu tô com 55 anos, cara. Eu só faço coisa que me deixa feliz. Eu não vou em busca da tristeza. Se eu for em busca da tristeza, da chateação, eu vou me considerar uma pessoa burra. Então eu vou em busca da felicidade, do prazer, de viver bem. Então, assim, críticas, tanto positivas como negativas, eu já afastei da minha vida há muito tempo. Eu não vejo nem elogio e nem muito menos crítica, porque é inevitável que se você receber uma crítica, você vai ficar chateado, você pode, dependendo do temperamento, você pode ficar muito irritado, bravo, com raiva, ou chateado, deprimido e tudo mais. Eu tenho estilo chateação e depressão. Eu não tenho estilo de irritado, nem de ódio. Então, pra que eu vou fazer isso? Pra que eu vou fazer isso comigo, cara? Pra que eu vou fazer isso comigo? Ontem, aqui no programa, eu acho que eu usei umas palavras sobre você, mais ou menos dessa forma, né? De que você era um cara puro, de que você dava a sua opinião e não estava perseguindo ninguém, porque você achava. Porque aqui a gente concordou em alguns pontos, discordou em outros pontos, porque somos uma democracia aqui também, o Muricy estava aqui na mesa, Thiago também. Então o mais importante é essa pureza da maneira como você impõe sua opinião. E você é pago para isso. Porque você é um dos maiores comentaristas da televisão brasileira, está na Rede Globo, participa aqui com a gente no Sport TV e é pago para dar satisfação para o torcedor brasileiro. E tem que dar a sua opinião mesmo. E ontem aqui nós discordamos em algumas coisas e concordamos em muitas outras. E o Muricy estava aqui, a gente tem até um trechinho do Muricy para soltar, em que ele fala sobre o Neymar ser ou não mimado, porque ele treinou o Neymar também no Santos. Tem como soltar aí o Muricy com a gente ontem? Eu não acho ele mimado, eu acho ele um cara profissional pra caramba. Ele é um cara diferente no que diz respeito ao profissionalismo, ou seja, nós temos que dar muita atenção mais a isso. Ou seja, hoje ele é o melhor teste físico de qualquer time que ele vai. Ele é um atleta que ele tem um aparato dentro da casa dele, ele tem treinador físico, ele tem fisiologista, ele tem fisioterapeuta, tudo dentro de casa. Mas às vezes as pessoas confundem, mas por que ele tem essa... Não, ele não faz isso no PSG, ele faz isso na casa dele, por conta dele. Mas ele tem uma equipe que eles estão preparando ele para ser o melhor do mundo, e vai ser o melhor do mundo. E ele leva muito a sério isso. É que as pessoas dão muita importância a outras coisas, que é normal, cara. Tá aí, isso foi uma colocação nossa aqui no programa, porque numa das suas colocações você disse que ele era mimado, né? Mas são situações diferentes, né? O que você quis dizer, mimado dentro do campo. Claro, eu não falei nada fora do campo, não me importo com o que ele faz fora do campo. E ele tem direito, né, Casão? Quem sou eu para fazer uma crítica ao que ele faz fora do campo? Eu fiz várias fora do campo quando eu jogava, gente. Fazia várias. Eu também. Exatamente. Eu e o Madrão, a gente virava à noite bebendo cerveja, batendo papo, e outro dia treino de manhã. Eu não critico nada fora do campo. E o mimado que eu falei é dentro do campo. E assim, eu nunca falei que ele não é sério. Eu nunca falei que ele não treina. Eu não falei, eu não fiz uma crítica ao comportamento dele como profissional. De forma nenhuma. Se alguém pensou dessa maneira, está errado, porque em nenhum momento eu critiquei o Neymar na forma física, em nenhum momento eu critiquei o Neymar que ele não treina, porque eu não estou lá em Paris, eu não estou vendo o treinamento. Como que eu vou saber se ele vai ou não vai? Eu acredito que vai, eu vejo que ele vai, ele consegue jogar o tempo todo. O comportamento mimado é dentro do campo, e é muito claro isso, cara. Está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, você está recebendo críticas de pessoas importantes lá no Brasil. Podemos concordar com umas coisas, podemos discordar de outras, mas principalmente a gente tem que abrir um diálogo com ele. Alguém importante tem que abrir um diálogo com ele para que ele possa consertar isso. Esse alguém importante, quem seria esse alguém? Esse alguém importante é o Tite, né? Porque a gente falou isso com o Muricy ontem, e o Muricy até falou que acha que o Tite deveria ir a Paris e conversar com ele. Claro, eu acho também. E eu acho que o Tite vai fazer, se já não fez. É o único cara que tem ascendência e tem cabeça boa para isso. Outra coisa interessante, okay? Você pega os jornais da Europa na quinta-feira, nota 4 pro Neymar em quase todos os jornais, as manchetes eram Neymar em 2 jornais, um da Itália, inclusive, a outra manchete era Cristiano arrebenta PSG e Neymar. Todo mundo percebeu que o jogo, que ele não fez um bom jogo e que ele
foi individualista e que ele arriscou ser expulso. O mundo todo viu isso. A crítica da Europa foi igual à minha. E por que se preocuparam comigo? Qual é a diferença? Alguém respondeu para algum jornal da Europa? Algum comentarista da Europa? Alguém da equipe do Neymar se preocupou com alguma crítica que a Europa fizeram? Eu não falei que ele é o Neymar, que eu acho muito pior do que falar que eu fiz. Eu não falei que ele... Eu não dei nota 4 para ele, porque eu não dei nota nenhuma para ninguém. A imprensa hoje europeia criticou muito o pai dele em relação a essa resposta. Então, né? E o Rizek falou uma coisa legal no Redação, né? Isso mostra o quanto ele é mimado, né? A partir do momento que o pai... Que o defende, né? O defende... eu acho que sim. É lógico que o Neymar tem um staff também gigante, né? A gente citou, tem um staff técnico, vamos dizer, de fisiologia, de fisioterapeuta, preparador físico, e tem um staff de imagem dele. Certamente ele tem pessoas que trabalham com ele de marketing, das marcas que o patrocinam. E ninguém foi capaz de dizer que essa resposta era inadequada, ou ele não tem nenhum filtro. O pai dele tem liberdade total para falar em nome do filho. E o problema é que quem contrata todo mundo desse staff é o pai dele. Ele não tem nenhum filtro para não poder receber uma crítica. Eu, nesse momento, assim, como eu falei, eu não li o texto do pai do Neymar, tá? Só sei que deve ter sido péssimo, porque todo mundo falou, eu não liguei para isso. Então, eu não nem vou citar o pai do Neymar em nenhuma resposta, porque eu não sou comentarista de pai. Eu sou comentarista do cara que joga. Eu também sou contra de ficar falando de pai, de mãe aqui no programa. Eu vou comentar o futebol. Eu sou pago para comentar futebol. E tem outra coisa dentro da minha característica de profissional. Acaba o jogo, eu vou ouvir música, cara. Eu vou no teatro, eu vou no cinema, sabe? Eu gosto de rock and roll, gosto tô organizando shows musicais em São Paulo, como eu fiz uma homenagem a Doriran. Isso me dá prazer. Você acha que eu vou ficar preocupado com o que as pessoas vão falar do meu comentário? Não, cada um tem a visão que quer, sabe? O comentarista, ele fala dele, você fala a sua. E a nossa não é necessariamente a verdade absoluta. Pode não ser a mesma, né? Claro. Pode não ser a mesma. Eu tenho uma, você tem outra, o Thiago tem outra. E por isso tem essas mesas para acontecer a discussão. Só que eu não entendi muito por que se girou totalmente o canhão pro meu lado, sabe? Se o mundo criticou, se outras pessoas fizeram críticas muito piores do que a minha, porque eu fiz uma crítica, a minha crítica foi educada, foi sincera, e foi esportiva, honesta, né? Foi dentro das quatro linhas. Só. Né? Só isso. E como eu falei, outros jornais deram nota 4, chamaram de Neymar e tal, e ninguém se preocupou. Por que sou eu o foco? Qual é o tamanho de importância que eu tenho nesse cenário aí? Tem uma outra questão que dificulta muito essa análise, que o Neymar fala pouco. Ele dá poucas entrevistas entrando em assuntos críticos, ele não se expressa muito em profundidade, quando é crítica mesmo ao jogo dele. Mas isso é uma característica, então, é uma característica dele. Não, o Ronaldo fala pouco, o Messi fala pouco também. Quantas vezes você viu o Messi dar entrevista? Ele também fala, mas ele... Então, é o que eu tô falando. É uma característica, é uma proteção, uma blindagem que esses grandes jogadores têm, né? Porque a partir do momento que eles se expressam... Por essa característica é difícil você saber exatamente o que ele pensa. O quanto ele sofreu. Por exemplo, recentemente teve aquela atitude dele polêmica, a gente comentou aqui com o Muricy, dele estender a mão ele colocou uma postagem na rede social. Aquilo, por exemplo... Então, aí ele fala assim, não, aquilo é brincadeira, tá chato. Brincadeira. Mas ele falou uma frase só, ele não entra muito, é difícil saber exatamente até onde vai o entendimento dele. O Roger jogou, eu também. Dentro do campo a coisa é tensa, você tá querendo ganhar, é competição, cara. É competição, tá todo mundo focado e com o nervo lá em cima, correndo. Então, aí eu caio, o cara me estica a mão, eu estico, ele tira a mão e dá uma risadinha para um jogo de futebol. Não, é falta de respeito, pronto. Ainda mais sendo um jogador do tamanho do Neymar, contra um jogador que não é tão famoso quanto o Neymar, e já estava 2 ou 3-0, já estava pro PSG naquele momento. Cara, mas é isso. No finalzinho do jogo. Pra quem foi jogador sabe. Pra quem foi jogador sabe que aquilo lá não pode. As pessoas acham engraçado. Olha, não é engraçado, cara. Não é, porque tá tendo uma disputa. É competição. Os caras estão nervosos no campo. Principalmente o outro cara que tava perdendo o jogo. Não é engraçado. Sabe? Até a questão do drible, né? Tem uma interpretação dentro do jogo, vocês podem falar. O Messi, se ele vai driblar pra frente, ele pode fazer o drible que for, deixar o cara sentado, ele tá indo pro gol, você não vai reclamar. Se o Messi for driblar pra trás, dando rolinho, chapéu, sem objetividade nenhuma e dar risada, isso irrita. Dar risada não, mas fazer o drible pra onde ele quiser fazer, ele tem direito. Faz o que ele quiser. Mas onde ele incomoda quiser. Diferente? Não, mas não dá pra criticar isso. Não incomoda diferente? Se é um drible só pra fazer graça? Não. Ele não pode dar o drible e rir e desmerecer o adversário. Agora ele deu pra frente, pra trás, só que eu acho o seguinte, deu balão, deu caneta, jogou pra trás. O Neymar é assim. Nesse ponto, eu não critico o Neymar, porque é o seguinte, é o estilo de jogo
jogo dele, ele é abusado mesmo, ele faz tanto ganhando ou perdendo, ele faz esse tipo que vem na cabeça dele de fazer, como é o Falcão do futebol de salão. O Falcão, qualquer jogo, ele faz aquelas jogadas maravilhosas que ele sempre fez, o Falcão do salão. Sim. Ele não muda quando o jogo é difícil, quando é final. Eu fui treinador do Falcão no Futebol Society. Numa final, eu quase matei ele. Ele fez um gol de calcanhar. Pô, Falcão, chuta, vem cá, sai. Porque eu falei pro meu, não faz o calcanhar. Naquela época ele tinha 16 anos. Mas é o estilo, mudou, ele passou, ele virou o maior jogador do mundo do futebol de salão. E o estilo dele é a mesma coisa. É estilo de jogo. É diferente aquele cara que quando tá 0-0 ou 1-0 tá jogando, aí fica 2-0 já começa a levar a bola pro fundo, chama o defensor. Aí é diferente. Você tá desrespeitando. Vamos ouvir o que o treinador do Paris Saint-Germain falou do Neymar depois do jogo? Pour moi, il a fait un grand match. Il a démontré beaucoup de choses très très positives pour faire la différence. Après, s'il mesurait de cet grand match les petits détails que je suis sûr qu'il va faire ici à la maison, il va démontrer à tous que le grand joueur qu'il est. É isso que eu tava falando sobre a questão do drible. Não é driblar para ganhar espaço, para manter a posse de bola, por uma necessidade, é para provocar. Isso irrita, né? Não, depende. Por exemplo, você tá ganhando o jogo. Você quer gastar o tempo, você não pode driblar para a linha de fundo, você então, não pode levar o adversário para lá, você não pode chamar, fazer não, isso aqui, tem um gracinha. objetivo, tem. Sempre vai ter um objetivo. Eu posso não querer ir pro gol. Ó, eu não gosto disso, mas eu não consigo criticar porque não dá para criticar. Corinthians e Palmeiras, o Edilson botou a bola na nuca. Aí é diferente, aí é fazer graça. Ele queria ganhar tempo também. Não, mas aí é fazer graça. Isso não existe, Thiago. Isso entre jogadores de futebol. Foi isso que eu falei. Uma coisa é driblar. Se ele tá com a bola no pé. Qual foi o da embaixadinha lá? Eu acho que foi o próprio Edilson, né? Que deu a embaixadinha. Aí não pode. Eu não tô fazendo embaixadinha. Aí é circo. Roger, eu não sei agora se o cara aconteceu driblar na sua carreira uma situação como essa. Eu fiz um jogo, eu joguei Corinthians e Palmeiras, nós estamos ganhando 5-1. E a gente fazia um gol atrás do outro, 3, 4, 5 e tal. Quando foi dar a saída depois do quinto gol, os caras fizeram assim, meu, maneira. Dá uma segurada. Dá uma segurada, pô. Já tá bom, 5-1 tá legal. Pô, aí a gente olhou assim, beleza, 5-1 tá legal. Era exatamente isso. Porque a gente não ia perceber, porque a gente tava eufórico com o jogo, a gente não ia perceber que a gente ia fazer um monte de gol numa equipe como o Palmeiras e já não havia necessidade porque o jogo já tava ganhando 5-1. Já tava, sabe? E depois eu passei a mesma situação ao contrário, 5-1 Palmeiras eu jogando, eu fiz a mesma coisa. Louco, exatamente. Eu falei, dá um tempo, cara. Segura, senão... Pô, qual é a graça que vocês vão ter? Meu, é ética, é um pouco de respeito, exatamente. Até da camisa, do peso da camisa, do peso da sua camisa, é respeito. A goleada num clássico, ela acontece quando ela vai acontecendo na disputa. Quando já tá feito a goleada, 5-1, 6-1, sei lá, não pede. Os jogadores não pedem pra parar. Sem dúvida nenhuma. Mas você tinha falado que respeito é continuar jogando pra cima? Não, mas aí, Thiago, é só ali dentro que é só na hora do jogo que você vê o que você vai fazer ou não. Normalmente... Mas aí a gente tá falando ir pra sempre contra time pequeno. Contra grande com grande tem uma... Chega uma hora que se o cara não pede nada, se o cara não fala nada, é óbvio que a gente ia continuar indo pra cima. Mas chegou um jogador e deu esse pedido pra parar. Pô, daí você fala, sabe o que estão pedindo pra parar? O bloco, casal. Então vai. Tem que ir pra tá 5-1 pros caras já. Tá 5-1 pros caras. Pra gente.